A reforma trabalhista foi aprovada na terça-feira e sancionada ontem pelo presidente da República, Michel Temer, medida que continua provocando impactos na economia. Janine Alves, muito bom dia para você. Por mais polêmica que seja, por mais pontos em que há discordância de opiniões em relação à reforma trabalhista, ela é necessária. Por quê? Ela é necessária como toda reforma. Por exemplo, quando você vai fazer uma reforma em casa, o problema aparece num canto, no outro, e chega um momento que não tem mais como protelar. É realmente necessário fazer uma reforma. E no caso especificamente da reforma trabalhista, por mais que possa parecer estranho, mas nada tira mais o direito de um cidadão, de uma pessoa, do que o desemprego. Isso sim tira o direito ao trabalho e a todos os direitos possíveis, né, sobre isso. Hoje a CLT ela cobre cerca de 60% da população que trabalha. Os outros 40% estão descobertos das leis trabalhistas, estão fora desse processo, até porque não tem carteira assinada. Então, vamos ponderar. A reforma ela veio num momento de crise, e a crise fez com que não houvesse mais chance de postergar esse problema. Eu vou fazer um paralelo com a reforma que aconteceu na Espanha em 2012. Lá o desemprego era de 27%. Ou seja, na população de 4 pessoas, pelo menos uma estava desempregada. A reforma é dolorosa? É sim, ela mexe com direitos fundamentais. Essa reforma ela altera 100 pontos da CLT, assinada em 1943, quando o Brasil era um país agrário. Então ela precisa ser modernizada, ela precisa trazer mais ganhos. Para alguns segmentos vai ser extremamente positiva. O Ministério Público indicou apenas 14 pontos desses 100 que são inconstitucionais. E que o presidente fez um acordo, embora tenha sancionado ontem, que ele vai colocar uma medida provisória e rever esses pontos, né? Até porque senão ele vai enfrentar o problema de inconstitucionalidade, que vai ser a entrada na justiça do próprio Ministério Público. Enfim, o que a gente tem que entender é o seguinte: a reforma tributária, trabalhista, ela é necessária, assim como a reforma tributária, assim como a previdenciária. Direitos são perdidos, são questionáveis, e é questionável realmente a negociação entre patrão e empregado, entre sindicato e empregado. É questionável, porque é uma questão de força e de cultura no Brasil. Só que a gente sabe o seguinte: lá na Espanha, o índice de desemprego caiu para 16%, ou seja, ela teve um efeito positivo. E o que se espera no Brasil é que o efeito seja ainda mais positivo, porque no nosso mercado é latente. A gente precisa gerar emprego para gerar a economia, aumentar o consumo e gerar mais emprego. Fica preocupação, sim, com o mau uso dessa lei. Aí cabe às instituições, aos órgãos, a fiscalização. Exatamente para que o empregado tenha um pouquinho mais de voz diante do empregador. Para não haver o desequilíbrio, né? Para não haver essa negociação em pé de desigualdade entre patrões e empregados. Isso é um ponto importante que tem que ser levado em conta. A gente precisa evoluir muito nesse sentido ainda. E essa é a grande preocupação. A gente vai aguardar, porque os capítulos vão se suceder e não acabam por aqui. Janine, obrigado pela participação. Bom fim de semana para você. Obrigada.